que o Senhor vos abençoe. Hoje eu trago uma palavra muito pertinente para as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, toda ela é maravilhosa. E eu trago uma palavra concernente a dificuldades e problemas que temos enfrentado nos tempos de hoje. E o título dessa palavra simples que vos trago hoje é que todas as adversidades, elas são obstáculos para serem superados. Adversidades são obstáculos para serem superados. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque nele, aleluia, nós somos mais do que vencedores e que ele venceu o mundo. Então a adversidade e o sofrimento são coisas que realmente nós passamos, mas eu quero dizer a vocês que ao mesmo tempo são coisas que o Criador, ele não queria que fosse isso para a humanidade. Quando ele deu início à criação, ele não tinha esse desejo para nós. Contudo, após o pecado entrar no mundo, todas essas intempéries da vida se fazem presentes na vida de qualquer pessoa, de qualquer um, não importa que posição tenha ou se tem ou não recursos humanos. O que eu quero dizer é que ninguém está isento de sofrimentos. Todos nós passamos por sofrimentos e adversidades. Agora tenha calma. Não quer dizer que o sofrimento e a adversidade é o tudo, porque o Senhor, ele prometeu disponibilizar para nós a ajuda dele, o olhar dele está sobre nós, o Espírito Santo e os anjos dele. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para não tropeçarmos em nenhuma pedra, e assim o Senhor disponibiliza a sua graça, a sua misericórdia para as nossas vidas. Uma vez, louvado seja o nome do Senhor, Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações do seu livro, ele começa a narrar a tristeza que ele estava passando dentro da sua alma, porque ele alertou tanto a sua nação, alertou tanto para que viessem para o Senhor, mas eles se endureceram e por isso veio a desolação. E ali ele dizia, eu fui privado da paz, já pereceu a minha força, eu estou com muita tristeza, minha alma se recorda de tudo que eu vi, eu fico abatido, mas ao mesmo tempo, no capítulo 3, versículo 21, ele diz uma frase a qual nós podemos fazer dela um alimento positivo para continuarmos vivendo. Que é quando ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 22, ele continua dizendo, Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã para os vivos, e grande é a fidelidade do Senhor. Portanto, a nossa alma ela deve esperar nele. Versículo 26, do mesmo capítulo está escrito, bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é suportar o jugo na mocidade, seja na mocidade, seja uma luta espiritual que estiver passando, seja um problema, uma circunstância difícil, o Senhor, ele jamais abandona aquele que está dependendo dele, aquele que está buscando por ele. É por isso que Jeremias, ele refletia consigo mesmo, e através do Espírito ele tinha essas respostas, e ele dizia, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, se assentar em silêncio solitário, e assim entenda que o Senhor colocou esse jugo sobre ele, mas é para pôr a boca no pó, porque há esperança, e se for necessário, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, mas sabendo que o Senhor, ele não nos rejeitará para sempre, porque ainda que alguém fique triste, ainda que alguém seja punido por ele,
que alguém seja provado por ele, ainda que alguém se sinta assim, ele diz, louvado seja o seu nome, que ele usará da sua compaixão e da sua misericórdia, porque ainda assim, se ele nos aflige, não é de bom grado, mas ele permite que sejamos afligidos muitas vezes. Ele permite que a nossa alma esteja em angústia muitas vezes. Ele permite que venhamos a ter percas muitas vezes. Ele permite que nós venhamos a padecer muitas vezes e algumas vezes por causa dos nossos próprios pecados, da nossa própria semeadura. Mas tem uma coisa, o Senhor, ele nunca há de abandonar aquele que vem até ele. Ele diz em sua palavra, todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu vou lançar ele fora. O que o Senhor quer de nós é que nos aproximemos dele. E que as adversidades da nossa vida são obstáculos e que devem ser superados com a graça de Deus na nossa vida, não porque temos força bastante, a nossa estrutura é pó, nós sabemos bem disso, a nossa vida é como diz a Bíblia, uma relva. Sabe o que é uma relva? É o capim do mato, de repente está verde, de repente amarela, de repente morre, mas acontece que a misericórdia de Deus sobre nós, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. É por isso mesmo que devemos confiar nele para permanecermos de pé. Nós, aleluia, muitas vezes estamos destroçados por dentro, decepcionados, afligidos, entristecidos, por causa de tantas coisas na vida. E ainda que na nossa mente chegue o parecer de que Deus não se importa conosco, que ele parece não estar olhando para a nossa vida, nem para os nossos sofrimentos e dores. Eu quero dizer que ainda que não esteja acontecendo nada de bom na nossa vida, mas o Senhor ainda assim, ele se compadece dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Ele sabe o que é isso, ele compreende essas coisas. Por duas razões. Primeiro, porque ele nos criou e também porque ele experimentou em sua vida encarnada aqui na terra. Ele experimentou toda espécie de tentação, de dores, de traições, de angústias. A Bíblia diz aos olhos humanos, Isaías 53, o profeta, ele estava ali falando, dando uma descrição humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele começou dizendo que seria experimentado no sofrimento. Assim, aos olhos humanos, seria considerado como mais indigno, como mais assim visto como nada, mas que ele resolveu se apresentar assim, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele pelas pisaduras dele. Nós também podemos ser sarados, louvado seja o nome do Senhor. Ele compreende as nossas dores. Ele sabe quando somos sinceros e quando não somos. Ele sabe nos punir, sabe justificar. Ele sabe abater, ele sabe levantar. Ele sabe o que nos entristece, ele sabe como nos alegrar. Ele sabe quando o coração está desolado e olha assim, diz, não tem esperança alguma, mas ele diz, não se esqueça que 3 pilares na sua vida, se você crê em mim, devem te acompanhar. É a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, mas não esqueça da fé e da esperança. Ela deve estar viva no Senhor e não consiste naquilo que vemos aparentemente, porque, aleluia, assim seria uma perspectiva humana, mas consiste no crer no Senhor Jesus Cristo. Devemos acreditar no Senhor Jesus Cristo. E no maior do pior das hipóteses da vida e das circunstâncias, devemos acreditar que Ele está no controle. Devemos acreditar, por mais que a coisa seja terrível, por mais que a coisa, olha, os humanos, nós, digamos assim, não tem jeito, ele nos dará o suporte necessário para continuarmos vivendo, e ele tem o poder de intervir em nossa história favoravelmente quando e na hora que ele bem quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder de intervir na
na sua história, na sua vida, ainda hoje, se você quiser, e você glorifica Ele e exalte a Ele, mesmo que Ele não esteja lhe dando resposta favorável, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que o seu coração esteja sangrando, mesmo que você esteja entristecido, em tudo dai glória a Deus, porque Ele não é injusto, e a Bíblia diz que aquele que crê nele colherá a vitória se não tiver desfalecido. No livro de Ruth, é o livro que eu escolhi hoje para falar brevemente, vemos uma história de uma mulher que, junto com sua nora, enfrentou uma situação muito difícil na sua vida. Contudo, elas venceram e um dia puderam sorrir novamente. Outros como Jó, como o povo de Israel, que quantas vezes entravam em desolações, entravam em privações, entravam assim nas mãos dos inimigos devido aos pecados, o rei Ezequias e tantos outros que tiveram as suas vidas restauradas. Vejamos agora em poucas palavras o exemplo de Noemi, sua nora Ruth, que venceram as adversidades, essas mulheres. O Senhor está nos convocando e dizendo nesta hora que louvado seja o nome do Senhor, Ele é um Deus que está nos vendo, Ele é um Deus que nos dá poder, Ele nos dá graça, Ele nos dá meios, Ele nos dá suporte, Ele nos dá força para enfrentarmos e superarmos as adversidades, louvado seja o seu nome. Imagine, cenário difícil que passou Ruth, que passou sua sogra Noemi. Começaram, Ruth capítulo 1, a grande fome na terra. De repente, Noemi vai com seu marido para uma terra idólatra, para uma terra chamada Moabe. E de repente ali seus filhos casam-se com mulheres moabitas. E ali o que é que acontece? De repente morre marido, morre o filho, morre outro filho. E fica essa mulher sem marido, sem filhos. E depois, por não serem independentes financeiramente falando, não tinham autonomia financeira. Na cultura da época, as mulheres elas teriam que fazer alguma coisa se quisessem sobreviver, não teriam nenhuma herança. Então elas voltam para a cidade de origem de Noemi. A Bíblia fala que as suas duas noras choraram, Orfa e Ruth. Mas Orfa voltou para o seu povo. Mas Ruth, ela disse assim no capítulo 1, versículo 14. Então de novo choraram em alta voz, depois do luto. Luto de quê? De perder os maridos. Luto. Existe coisa pior do que isso? De sofrer um luto pelos entes queridos? De estar com a alma enlutada porque está ferido, ferida? Existe uma coisa pior do que essa? E elas choravam em alta voz. E Orfa se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Ruth, olha minha sogra, não me inste, ou seja, não me force para que eu te deixe. E não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E aonde quer que morremos, eu morrerei também, serei sepultada. E faça-me o Senhor, Deus vivo, que bem lhe aprover, se outra coisa, para que não seja a morte para me separar de ti. E Noemi, vendo que a sua nora estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir para que ela voltasse. O que nós vemos aqui? Cenário difícil. Não há um cenário pior do que um luto. Mas essas duas mulheres, como diz na minha terra, sem eira, sem beira, mas com a vida e os olhos do dono da vida sobre elas, elas voltaram, glória a Deus, para a terra de origem de Noemi, e ali
vamos ver o trabalhar do Senhor na vida destas mulheres. Contudo, Ruth, na sua declaração, ela foi mais do que determinada. Ela teve, assim, ela mostra uma fé gigantesca. E além disso, ela não estava se importando com as consequências e nem tampouco ela estava nem um pouco pensativa, nem ansiosa com o futuro. Mas ela estava dizendo, aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde tu pousar, eu pousarei. O teu povo é o teu povo, o meu Deus é o meu Deus. Para nós hoje, em outras palavras, em oração, que possamos ter a coragem, como está tendo os nossos irmãos que estão morrendo por aí afora, em nome da fé, e dizer, Senhor, me ajuda, porque o meu lugar é na tua presença. Se o Senhor estiver comigo, naquele lugar eu estarei lá. Onde quer que o Senhor me leve, que o Senhor esteja comigo. Senhor, me ajude em todas as adversidades da minha vida. Seja sempre o meu Deus. Aonde eu morrer, que seja para a glória do teu nome. Aonde eu for sepultada para a glória do teu nome. E tudo que eu fizer, seja para a glória do teu nome. E que nada me separe de ti, Senhor. Quando eu escuto o relato de irmãos na fé, que estão morrendo em nome da fé, e eu fico me perguntando, certamente eu não estou ao rastro deles, não chego ao rastro deles, de morrer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, tristeza! Mas ao mesmo tempo é o galardão para eles. E nós, por muito menos, reclamamos da vida, nós choramos, nós indagamos, nós dizemos que a vida está ruim, nós queríamos isso, nós queríamos aquilo, Senhor, por que isso, por que aquilo, porque eu sofro tanto, porque meu casamento está na ruína, porque minha família está despedaçada, porque é que eu não tenho o emprego dos meus sonhos, porque é que eu não consegui uma formatura, porque é que ninguém me entende, porque é que uma porta não se abre, porque é que eu tenho que passar por essa situação, Senhor. Mas ainda assim eu digo a vocês que nada está perdido e ainda digo a vocês que a nossa vida ainda é melhor do que a de muitos que estão morrendo somente em nome da fé. Ruth e Noemi, elas não passaram pedaços bons. Chegaram de volta na terra de origem de Noemi, não se sabe nem se tinha casa. E ali, o que acontece? Ruth teve que trabalhar no campo junto com as outras pessoas para rebuscar algumas sobras de espigas ou quem sabe algum feixe perdido de grãos que os segadores deixavam, e assim vivia aquelas mulheres. Mas eu quero dizer que ainda assim o olhar do Senhor estava sobre elas, ainda assim o Senhor estava no controle de tudo. Eu quero dizer que o mundo pode estar um caos, mas ainda assim Deus está no controle de tudo, o Senhor está no controle de tudo na nossa vida. Por mais dor que venhamos a passar, por mais dificuldades, aquelas mulheres passaram um luto terrível, tinha que fazer alguma coisa para sobreviver. Humanamente falando, não tinham ajuda de ninguém. E quando descobriram um parente assim distante, elas não podiam chegar lá e dizer, me ajude. Não, mas Ruth, ela teve a responsabilidade de trabalhar e de ali fazer de tudo para que ela e sua sogra sobrevivessem, sem pensar a possibilidade de, além do luto, elas serem estigmatizadas, porque quem sabe Noemi poderia receber a seguinte resposta: você teve em Moabe muitos anos, o que é que você quer aqui de volta? E você ainda traz uma moabita, uma mulher que adora outros deuses para chegar aqui na nossa cidade, o que é que você está pensando da vida? Mas elas sobreviveram a tudo isso. Ao além do que o livro de Ruth não conta. O que Ruth e Noemi tinham de positivo na vida delas? Elas tinham algo positivo.
Primeiro, além do olhar e dos cuidados do próprio Deus, elas eram unidas. Tem gente que quer vencer na vida e não é unido com nada, nem unido com ninguém. Não é unido com o Senhor, não é unido com a família, não é unido com a igreja. E quer vencer. Essas mulheres eram compromissadas na fé. Ruth fez esse juramento em sua vida. Ela disse, teu Deus é teu Deus, aonde eu tiver de morrer, eu vou morrer. Aonde é para viver, acabou-se. Essa mulher ela não estava preocupada com o futuro. A única preocupação na mente dela era estar junto da sua sogra e ela atribuiu uma responsabilidade para ela de ter que fazer por onde, fazer o possível para que sua sogra e ela sobrevivesse. Nós vivemos num mundo qual nós não podemos mais ter tanto tempo para vivermos nos lamentando. Nós temos que nos levantar e fazer alguma coisa na vida. Nós temos que nos levantar e lutar e sobreviver e dizer, eu tenho que lutar pela minha família, eu tenho que viver para mim mesmo, eu tenho que viver para a glória de Deus, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso me aproximar do Senhor, eu não posso estar detido a tanta tristeza na minha vida. Ruth tinha um caráter íntegro, era diligente, proveu sustento para sua sogra, para ela. Uma coisa eu quero dizer a vocês, nós não podemos deixar que as amarguras na nossa vida venham perdurar e venham nos moldar para sermos pessoas piores. Não podemos deixar que o sistema deste mundo, se ele é maligno, venha nos moldar para pior ou venha nos corromper. Nós não podemos deixar com que as angústias e tristezas e adversidades da vida venham nos fazer pessoas desesperançosas, amargas e distantes do próprio Deus. Mas nós temos que nos apegar na fé. Nós temos que glorificar o Senhor por tudo. Nós temos que lutar para sair do buraco. Nós temos que lutar para... Louvado seja o nome do Senhor, para termos uma vida melhor nele. Nós temos que nos levantar. Você tem que se levantar. O que há de bom em você, em nós, faça crescer. Não deixe corromper, não deixe diminuir. Mas o que há de bom em você, faça crescer. O que há de bom em você, lute para que permaneça na sua vida. Aquilo que Deus te deu, preserve com toda a sua força. Porque o Senhor diz, eu venho sem demora, mas guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo, eu venho sem demora, mas guarde a sua fé, guarde a sua integridade. Continue acreditando, continue lutando, continue de pé. Continue mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que ninguém te entenda, mesmo que não esteja dando nada certo, mesmo que tudo pareça estar caindo em ruína, mas o que mais importa é a tua vida com Deus. Não se deixe corromper. O compromisso de Ruth tinha sido observado por todos. Todos observavam. E dizer, essa mulher, ela trabalha para sustentar a sua sogra, tanto que ela foi vista como melhor do que 7 filhos. Ruth, capítulo 4, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Você pode não ter nada na sua vida, mas se você tem comunhão com o Senhor, você tem tudo. E não adianta ter tudo nessa vida se não tiver comunhão com o Senhor, porque é mesmo que não tem nada. Porque se o Senhor, o Criador, Ele é dono de tudo, então de que adianta eu ter o mundo inteiro e perder a alma e não ter nada na vida? O compromisso de Ruth é observado por todos. Eu quero dizer que tudo que você fizer,
principalmente para a glória de Deus, ainda que ninguém te observe nem te veja, mas o Senhor está vendo e quem recompensa é Ele. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus, mas aquele que se aproxima dEle deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. No tempo perfeito do Senhor, aquelas mulheres ficaram desoladas para sempre, como duas viúvas rejeitadas pela sociedade? Não. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, Ruth se casa com um parente da família do marido de Noemi, que é o Boaz. E que ele representa o remidor, o resgatador, ou seja, aquele que, aleluia, tiraria a vida daquela mulher de uma vida acinzentada, de uma vida de luto, de uma vida, vamos dizer, desprezada aos olhos da sociedade, por não ter nada, por não ter marido, por não ter absolutamente nada, e ela teria uma vida restabelecida matrimonialmente diante da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, e trazendo para a nossa vida hoje, eu quero dizer que temos um resgatador para a nossa vida, temos aquele que é capaz de nos redimir, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é capaz de nos redimir da tristeza, ele é capaz de nos redimir do luto, ele é capaz de nos redimir dos nossos próprios pecados. O que é redimir, aleluia, nos levantar, aleluia, como se tirasse, limpasse, aleluia, o cinza, aleluia, o cinzento, a poeira, o mal da nossa vida, pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, Ele restaurou a vida de Jó, já disse a vocês, de várias formas. Restaurou emocionalmente, restaurou espiritualmente, restaurou socialmente. Restaurou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as suas finanças financeiramente, restaurou na vida familiar, restaurou, restituiu dias de vida que para ele ia descer as cães, a sepultura sem ter nada na vida, sem ter nem saúde, o Senhor restabelece saúde, restaura a vida daquele homem completamente, e o Senhor fez isso na vida de Ruth, restaurou ela matrimonialmente diante da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, uma mulher que estava de luto, mas que mesmo assim resolveu lutar, resolveu continuar sobrevivendo, resolveu continuar na integridade, que ela podia ter se corrompido, ela não se corrompeu, e ali, louvado seja o nome do Senhor, o resgatador veio, e ela ali foi abençoada. E o resgatador de Noemi teve. Ruth, capítulo 4, versículo 14, foi o seu neto. Aleluia, ou seja, Ruth casou com Boaz, e a Bíblia diz que ela deu à luz a um filho chamado Obed, que significa trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para termos bons resultados em nossa vida é necessário muito empenho, é necessário muito trabalho, é necessário a honestidade, a integridade. Ela entra bem em qualquer lugar, mesmo que ela não seja vista ou reconhecida aparentemente humanamente falando, mas tenha certeza que um dia ela brilhará, ressoará diante do Senhor, é Ele que nos recompensa em tudo. Não se importe com quem pense ou que deixe de pensar, se importe a sua vida com Deus e nada mais, porque Ele nos criou e Ele não nos rejeitará. Louvado seja o nome do Senhor. O que é necessário quando vemos nesse pequeno exemplo de Ruth e Noemi? O que é necessário para superar as adversidades? Em primeiro lugar, é ser fiel ao Senhor nosso Deus em tudo. Seja fiel para com a sua família. Seja fiel diante do Senhor, seja fiel no seu trabalho, seja fiel, transparente, seja autêntico. Eu não estou falando aqui de perfeição porque eu sou a primeira que não sou perfeita. Eu sou a primeira que sou propensa a pecados e a problemas e dificuldades, mas eu quero dizer a vocês que
Quanto mais eu me aproximo do Senhor, nós nos aproximamos do Senhor, mais Ele faz por nós. Nós temos a escolha, ou de viver uma vida com Ele, ou de viver uma vida de engano, ou de viver uma vida com Ele, ou de viver uma vida mesclada, ou de viver uma vida com Ele, ou de viver uma vida de aparência. Cada um é que sabe. Mas eu quero dizer que viver de aparência, viver em pecado e viver aleatoriamente não nos levará a bem algum. Mas sendo fiel ao Senhor, ainda que sejamos como um Lázaro da vida da Bíblia, o qual estava o rico e ele. O rico vivia na sua regalia, no seu esplendor. E Lázaro não tinha nada na vida, mas tinha o dono da vida olhando para ele. E em morte estava lá, um no paraíso eterno e o outro no inferno eterno. E o outro gritando, pai Abraão, pelo menos manda Lázaro molhar a ponta do dedo para que uma gota ela venha até mim aqui e me refresque. E o pai Abraão respondeu e disse, meu filho, em vida você teve o que você quis. Você teve e agora você recebe de acordo com sua plantação. E Lázaro, ele teve males, mas agora ele está sendo consolado pelo Senhor. Fazer o que é certo, mesmo que os outros não estejam vendo, nem estejam considerando, mesmo que você leve desvantagem por isso, mesmo que seja doloroso, fazer o que é viável a fazer, de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Se quiser ter a bênção dele, se não quiser, cada um vive como quiser. Crer no Senhor sempre, mesmo que nada de bom esteja acontecendo, porque senão vamos ser negociantes igual a Pedro. Quando chegou o jovem rico e disse, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor disse, como é que você observa a lei? Ele disse, eu observo a lei, o que é que mais me falta? E o Senhor disse, vai, pega o que tu tens, ajuda alguém, divide com os pobres e me segue. E ele saiu para lá. E daqui a pouco chegou Pedro e disse, Senhor, é o seguinte, é porque nós não somos ricos não, nunca fomos, nós éramos pescadores, mas deixamos tudo para te seguir. E nós vamos ganhar o que com isso? Pedro queria barganhar com o Senhor. E o Senhor disse, em verdade te digo que aquele que deixar casa, pai, mãe, marido, mulher, ou seja, deixar com que qualquer coisa seja prioridade e eu seja em primeiro lugar, esse terá 100 vezes mais. E a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Subjugar o mal com o bem. Alguém está me assistindo e diz assim, estou sendo injustiçado, estou sofrendo. A senhora não sabe o que eu estou passando e nem quero saber, porque se eu for contar a minha história, você chora com a minha ou eu choro com a sua. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, que a Bíblia ensina que uma forma de subjugar o mal é fazendo o bem. Plantando certo na vida. Às vezes a gente faz muita besteira. Às vezes a gente dá muito passo errado na vida. Às vezes nós somos muito insensatos na maneira de viver. Aí plantamos mal na vida. Aí depois ficamos reclamando com Deus e o mundo e culpando a tudo e a todos e não observamos o que plantamos. Mas quando a gente desperta e aprende, aí diz, não, se eu plantar errado, se eu plantar brolhos e espinhos, é o que eu vou colher. Mas se eu plantar o bem, do Senhor eu vou colher o bem. Corrigindo-se a si mesmo. Não se deixar ser influenciado pelo mal. Ter fé no Senhor sempre. Isso parece uma religiosidade para superar adversidades na vida. Entenda como você quiser, eu não estou nem aí como é que você entende. Eu estou dizendo que essa é a verdade das coisas, porque o Senhor nosso Deus, Ele é o fundamento das coisas. Se eu uso a minha inteligência, se eu uso a minha capacidade administrativa, se eu uso a minha capacidade de resolver as coisas segundo a lei, ou segundo a medicina, ou segundo qualquer coisa, e se eu tiro o Senhor e ponho Ele de lado e ponho Ele para lá, eu nada posso fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem Ele nada eu posso fazer.
Mas se eu colocar ele em tudo na minha vida, pode ter certeza que a coisa muda. E muda para melhor. Ah, mas eu errei tanto. Não está com vida? Pode se consertar, se conserta. Com o Senhor nosso Deus. Pede perdão à família. Se pecou, peça perdão ao Senhor. Se está algo desajustado na sua vida, procura consertar isso aí. Se não sabe, pede ao Senhor direção. Se está triste, vamos nos levantar. Eu não vou dizer que estou transbordando de felicidade. Eu não sou nenhuma mentirosa, eu não sou nenhuma hipócrita. Mas eu estou dizendo que é possível. No Senhor é possível nós vermos um milagre. No Senhor é possível nós vermos a bênção fluir. Não obstante, não é necessário eu estar olhando o panorama da vida e dizer de acordo com ele que Deus vai me abençoar. Não, é de acordo com a minha comunhão, com a minha fé e com a intervenção do Senhor que ele vai me abençoar. É esse o pré-requisito da coisa. Ele é que pode tudo. Qual é a nossa dor, o nosso problema, a nossa dificuldade? Continuemos acreditando no Senhor. Como dizia Paulo, quer morramos ou quer vivemos, somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, como dizia Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, nem haja ovelha, nem vaca, nem curral, e nem aprisque, nem nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele pode tudo e dele vem a minha salvação. Isso é fé. Precisamos alcançar este teor para poder vencer as adversidades. Não estou subjugando a adversidade de ninguém. Nem estou aqui desfazendo de adversidade de ninguém. Até porque eu já disse a vocês que eu não sou nenhuma hipócrita. Mas o que eu estou dizendo é que a adversidade ela não pode nos subjugar. Mas que precisamos, com a graça do Pai, vencer e nos levantarmos nele e continuar a vida enquanto temos vida. Enquanto temos vida, tudo é possível acontecer. E nós vamos nos empenhar para que o bem do Senhor nos aconteça. Se choramos, vamos enxugar as lágrimas. Se estamos de luto à alma, vamos lutar para sair desse buraco. Se estamos com problemas, vamos nos dirigir ao Senhor. Se estamos mal, conosco mesmo, vamos pedir força ao Senhor. As adversidades, elas sempre virão. Mas se aprendermos a andar na fé, subsistiremos, teremos vitória e seremos cada vez mais, ainda que paulatinamente, pessoas melhores aos olhos do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Oreis por mim. Amém. E graças a Deus.